Nós estamos gravando já. Só estou acabando de mandar uma mensagem para Ana e para Mais. Então, vamos lá. Bom dia. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Então, vamos começar apresentando o que a professora Verilda colocou para vocês como atividade. Tá? Depois que ela acabar, a gente vai ver a atividade de história, que é até bem mais extensa, né? Depois eu vou explicar para vocês o porquê, está um pouco extensa. E depois a gente vai fazer a nossa aula, tá? Vamos voltar a... Eu vou comentar um pouco... Todo mundo viu hoje a aula do Centro de Mídias? Então, eu vou comentar um pouco da aula do Centro de Mídias, tá? Pela cara da Bianca, eu acho que ela não viu, mas tudo bem. Vai fazer de conta que eu não percebi. Então, vamos lá. Eu vou desligar minha câmera, tá? Então, vamos lá. Tá aparecendo, Verilda? Não, não. Conteúdo, nada. Tá aparecendo o teu slide, o teu... Na tela que não estou vendo. Alguns alunos está aparecendo, pessoal? Pra mim tá. Pra mim tá. Pra mim também tá. Pra Só mim um também. minutinho. Sim, apareceu. Verilda. Muito bem. Posso explicando? Pode começar. Se quiser que eu vou subindo depois, você me avisa. Tá. Pessoal, bom dia. Esse bimestre, nós vamos trabalhar rotação e translação da Terra. Vocês já estudaram isso ano passado? Hein, João? Sim. Vocês estudaram? Já. Estudei. A professora tá com o nosso. Tá bom, tocou no assunto. Então, nós vamos começar a trabalhar isso. A professora Verilda, eu mandei 2 vídeos no grupo. Depois eu mandei um aplicativo também, muito interessante, tá? Aqui, nós vamos trabalhar esse movimento da Terra, a rotação, que ela vai, né, originar aí o dia e noite. Depois, translação, é um movimento que a Terra faz ao redor do... Eixo. O eixo da Terra, ela faz um movimento ao redor do Sol, que vai originar os 365 dias do ano, ou alguns, né, algum ano que é bissexto, que vai somando essas horas, que dá 366 dias. Aí vocês podem falar assim, a professora Verilda, mas por que tem que ter esse movimento? Esse movimento, pessoal, da Terra, que vai dar origem à vida. Por exemplo, nós vamos ter 4 estações do ano, devido a esse movimento da Terra. Então, vamos imaginar que essa Terra ficasse aí parada. Como que ia existir vida? Não tem como, não existe isso, tá? Então, hoje, né, esses movimentos que a Terra faz, que vai originar as 4 estações. Mas eu não sei se vocês vão concordar com a professora Verilda. Às vezes eu até gosto que vocês perguntem para os pais. Vocês acham que as estações do ano, verão, outono, inverno, primavera, ela está certinha ou no dia fica um pouco confuso? Vocês acham que tem uma confusão? Por exemplo, estamos no inverno. Vocês acham que está muito frio ou mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Não tá tão frio, não. Ainda tá frio, né? Gente, João, se nós pegarmos, pessoal, há 20 anos atrás, ou se vocês puderem perguntar para os pais, para os avós, as estações eram bem divididas, tá? Eu me lembro até a minha mãe falava, vamos guardar a coberta no final do inverno, porque o frio só o ano que vem. E guardava as poucas cobertas que tinham. Hoje, às vezes, não perceber 4 estações num dia só, né?
Você sai de casa, você leva blusa, quando vê meio-dia é um calor, quando vê 4 horas, começa a esquentar novamente. Então, o que está acontecendo? Né? Hoje, vários cientistas eles estão explicando que devido ao aquecimento global, devido aos grandes desastres naturais, tsunami, vendaval, ele mexeu até com o eixo da Terra, com a estrutura da Terra. Então, às vezes, se nós perguntarmos para alguma pessoa mais velha, ela vai lembrar disso, que era tudo certinho, as estações do ano, grandes esses problemas climáticos, tá? Então, na número 7, vai ter uma história em quadrinhos. Essa história em quadrinhos, vocês vão falar para mim por que que tem o dia e por que tem a noite, tá? Que são por causa dos movimentos da Terra. Esses quadrinhos aqui, pode ser uns 6 quadrinhos, se vocês puderem pedir orientação dos pais, ou entrar em contato com a professora Everilda, eu só quero que vocês vão mostrando para mim que as paisagens mudam com as estações do ano e, por exemplo, eu me lembro, hoje nós, professores de geografia e história, a gente trabalha com vocês, né? Leva uma bolinha de isopor, faz o planeta Terra, a linha do Equador, a linhas imaginárias. O professor mandava pegar uma lanterna e mostrar onde é dia, onde era noite. Hoje, né, vocês trabalham assim, mas eu me lembro que o professor, na época, né, ele usava uma imaginação. Nós levávamos uma laranja para desenhar a linha do Equador, as linhas imaginárias, porque não, acho que existia até o isopor, mas aquela morar na roça fez com que a gente aprendesse como a laranja fosse a terra, a maçã fosse a terra, né? Só para vocês terem essa noção desse movimento. Se nós estivéssemos em sala, nós íamos fazer essa com a bolinha do isopor, pegar a lanterninha, mostrar onde é dia, onde é noite, o movimento da terra. Então, assim, iríamos trabalhar isso na sala de aula. Alguém seria o sol, outro aluno, né, seria a terra, fazer aquele movimento, para vocês ter essa base, tá? Aqui, na número 3, eu volto de novo, né, uma revisão, a importância dos satélites. Vocês acham que hoje em dia, a nossa sociedade, ela conseguiria viver sem os satélites? Não. Não, hein, Cira? Quem mais está aí? Não teria, porque senão não teria internet. É verdade, Ana. Hoje o Quer ter- mundo, ele depende muito, né, dessa tecnologia. Então, da última aula, eu lembro que teve um aluno que perguntou para mim, numa das questões que ele respondeu, mas o Brasil, que tem poucos satélites? Na verdade, pessoal, o Brasil, ele faz parceria com os Estados Unidos da América. Então, alguns satélites, né, que as imagens são produzidas, mandadas para nós em alta qualidade, é porque nós somos parceiros dos Estados Unidos da América, onde o Brasil e a Rússia são países que mais lançaram satélites. Então, hoje em dia, a sociedade, ela não consegue mais viver sem essa grande tecnologia, tanto da meteorologia, tanto da comunicação. Satélites são muito importantes no nosso dia a dia, tá? Então, ontem mesmo, não sei se vocês viram, teve uma explosão lá em Beirute. Alguém viu? Não. Não. No Líbano, né? Teve uma explosão. E quando eu vi, passou, acho que 3 segundinhos, 4 segundos, uma coisa assim. Aqui no Brasil, a gente já estávamos sabendo da notícia, né? Aí eu comentei com a minha irmã, falei com a Vanísia, nossa, como é rápido, né? Uma notícia que leva meses para chegar, né, no século XX. Hoje são 3 segundos. É muito rápido uma notícia. Tudo isso
devido aos satélites, devido à grande tecnologia. Pensa bem, é uma Benilda, explosão... Oi? eu vou tentar colocar essa explosão que você falou aí, tá? Sim. Vou tentar colocar para eles verem o que foi essa explosão aí. Talvez Tá. eu Foi recebi. feio. Nossa, foi muito feio. Eu levei um susto muito grande na hora que eu vi e foi muito rápido a notícia chegar aqui no Brasil. Muito, muito rápido. Ainda pensei, o que que é a tecnologia, né? É coisa de instantes. Eu recebi isso hoje, até mostrei para minha mulher isso. Onde é que está, meu Deus? Ela vai Medo, falando, né? daqui a pouco eu acho, daqui a pouco eu acho. E daí, pessoal, eu quero assim que vocês lembram que a professora Verilda, não tive oportunidade de estar pessoalmente falando com vocês, mas lembrando também que o Brasil, ele é o país que mais cai raios, tá? Como que nós sabemos disso? Mais uma vez, uma tecnologia do INPA, tá? Ele calcula até quantos raios caem em determinado local. Então, por exemplo, no nosso país é o Rio de Janeiro, é uma área montanhosa, o relevo, o clima. Então, país tropical, cai muitos raios. Então, em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, tem um setor, né, o INPA, que ele cuida só dessas coisas, quantos raios, tragédias, são os aparelhos que o satélite manda, né, a notícia, e eles ficam sabendo bem rápido do que vai acontecer, tá? Então, às vezes, vocês falam assim, professora Verilda, mais uma tragédia, vamos colocar aí do tsunami no Japão, né? Então, o tsunami, o Japão, ele é localizado em várias placas tectônicas, né? E o Japão é um país que ele já constrói seus prédios, já faz tudo para evitar uma tragédia, né? Um terremoto, tudo. Mas dependendo, né, da condição que vem o tsunami, às vezes nem com tanta tecnologia ele consegue, né, barrar tudo isso. Então, tem países que, devido aos satélites, que já mostra que vai vir um temporal, uma onda de calor, ele vai se prevenindo. Mas, devido à força da natureza, alguns não tem como evitar. Tá bom? Verilda, posso tentar mostrar? Sim, pode. Vamos lá, então. Está dando para vocês verem? Sim. Presta bem atenção. Nossa! Meu Deus. Tacaram uma bomba atômica, é? Não, não foi bomba. Isso daí foi explosão, parece que foi amônia, né? Isso. Amônia é um gás, né? E deve ter rompido alguma tubulação de amônia e explodiu. Mas olha a distância que esse prédio está, local da explosão, né? E o impacto que teve isso daí, né? Isso que a Verilda estava falando, né? Grande impacto que teve isso daí. A distância que está sendo filmada. Olha lá. Foi no porto da cidade de Beirute, no Líbano. Né? Isso. O negócio foi feio. Foi feio. E até que o primeiro momento o pessoal achou que fosse até um ataque terrorista, né? Achou que era um Nossa, atentado terrorista. foi até na hora que mandou a notícia, todo mundo ficou. Mas o que foi, né? Um ataque terrorista. No primeiro momento achou que fosse isso, né? Aí depois que veio, né? Que era uma antiga fábrica e que teve um vazamento, né? Algum problema ali que teve. Mas, assim, no primeiro momento foi um susto muito grande. Então, assim, às vezes, a professora Verilda quer deixar bem claro para vocês
que as notícias, elas são muito rápidas para chegar em determinado país, muito, muito rápido. Tudo isso devido aos nossos satélites, né? Lembro quando foi da tragédia do Titanic, ela demorou um mês, né, para chegar nos outros países, um mês para a notícia chegar, né? E hoje, 3 segundos, olha que diferença, né? Que diferença. E alguma pergunta, pessoal, sobre as atividades? Vocês querem perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Fiquei claro ou ficou alguma dúvida? Não. Não, João? Quem mais? Isa? Não ficou nenhuma dúvida, não, Cláudia. Então, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar no grupo. Eu mandei vídeos, mandei um link lá bem interessante sobre a rotação da Terra, as estrelas, o nome das estrelas. Eu gostei, foi o professor Tiago que me passou aquele link que eu mandei para vocês. Então, qualquer dúvida, me chama no particular, tá bom? Beleza. Obrigado. Vou mostrar para vocês o que estava lá. Bom, a primeira coisa, Travou. uma dificuldade. Todo mundo tem acesso aos links, não tem? Oi, Cláudio? Oi, deixa eu parar aqui. Falei, todo mundo tem acesso aos links? Sim. Sim. Tudo bem, né? Então, todo mundo sabe onde buscar essas atividades, né? Então, tá bom. Então, vamos lá, então. Vamos ver. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver história, então vamos ver lá o que é que eu mandei lá para vocês. Mais fácil. Tá todo mundo conseguindo ver aí esses... Tá, né? Então, ó, o conteúdo que nós vamos ver vai ser sobre Grécia e Roma Antiga ainda, né? Eu coloco no início quais são as habilidades que eu vou trabalhar com vocês agora nessa primeira quinzena, tá? Então, nossas aulas vão estar dirigidas a isso. Eu vou dar um pouco de ênfase, né? A vida social e educação, tanto na Grécia como na Roma Antiga. Inicialmente, eu coloquei para vocês aqui os 5 vídeos, né? Para vocês acessarem, todos eles estão no YouTube, tá? Todos esses vídeos estão no YouTube, então é só acessar, são vídeos de 15, 20 minutos no máximo, tá? Não é coisa muito grande, não, né? Alguns são até desenho animado, tá? Antes de falar das atividades, ó, eu coloquei aqui um texto, vocês podem reparar que as minhas atividades, ó, são 7 folhas, tá? Tá melhor, perdão, 7 páginas, desculpe, 7 páginas. Só que aqui, ó, eu estou explicando tudo sobre a Grécia, né, como é que era a política na Grécia. É como se eu tivesse, como vocês estão sem o livro de vocês, então, para facilitar a vida de vocês, eu coloquei tudo que estaria no livro aqui, ó, tá? Falando da política, da sociedade, da economia, de religião, né? De cultura, falando das Olimpíadas, né? Eu
coloco aqui um resumo dos períodos. Nós já até vimos isso nas nossas aulas, né? Sobre os períodos da Grécia, né? O pré-homérico, homérico, arcaico e clássico. Então, ó, aí está explicando um por um o que foram esses períodos, né? É como se você estivesse lendo o seu livro, tá? Aqui é como se você estivesse lendo o seu livro. É como se fossem todas as páginas do livro. E depois eu falo sobre Roma Antiga também, né? Um resumo de Roma, né? Da fundação, da monarquia, da república e do Império Romano, né? Da expansão romana. Né? Da decadência de Roma, né? Da queda de Roma. Então, aqui está a explicação, eu peguei nesse site aqui, tá? Minha fonte é o site toda a matéria, eu copiei de lá. Então, aqui, ó, para que é importante isso daqui, esse texto aqui, ó? Para vocês fazerem essas atividades aqui também, ó. Então, tá aqui, ó. Eu coloco 2 atividades, tá? A primeira, eu falo o seguinte, ó. Após assistir os vídeos e ler os textos abaixo, preencher o quadro a seguir descrevendo as diferenças entre as cidades de Esparta, Atenas e Roma. Então, eu coloco aqui um exemplo de um quadro, né, onde eu estou dividindo em 3 cidades, né, na linha horizontal está lá Esparta, Atenas e Roma, e nas linhas verticais, o que eu quero de cada um. Então, eu quero saber sobre a política, a sociedade, a economia e a educação. Então, vamos pegar a educação, por exemplo, tá bom? Nós já vimos. Como é que era a educação em Esparta, gente? Que a gente já havia visto até nos vídeos anteriores. Como é que era a educação em Esparta? Vamos lá, um por vez só. Vocês lembram como é que era a educação em Esparta? As crianças eram levadas para serem treinadas? Isso, era voltado para a guerra, né? Para a formação do guerreiro, né? Isso vai estar no vídeo que vocês vão ver. Atenas, como é que era a educação em Atenas? Atenas, as pessoas eram educadas de uma maneira diferente, né? Eram educadas nas praças, né? Pelos professores, né? Então, eu tinha... professores ensinavam ao ar livre para todo mundo. Em Roma também é um outro tipo de educação, né? Então, vocês vendo os filmes, tá? E lendo também os textos que eu coloquei, vocês vão saber como é que era a política em Esparta, né? Como era a sociedade, a divisão social nesses lugares, né? Então, tinha lá os Leopátridas, né? Em Roma eram os patrícios, né? Então, aquelas pirâmides sociais. Se lembra daquelas pirâmides sociais? Em Esparta era um tipo de pirâmide, em Atenas é outro, em Roma é outro tipo, né? Então, é isso que eu quero que vocês dividam. Falando um pouco da economia também, né? Como é que era a economia em Esparta, Atenas e Roma, né? Então, eu quero que vocês me montem um quadro, né? Não precisa ser nessa hora, você pode colocar a tua Esparta primeiro, depois coloca todas essas 4 coisas de Esparta, depois embaixo coloca sobre Atenas, embaixo coloca sobre Roma. Não precisa necessariamente ficar dentro desse quadro que eu coloquei aí, tá? Você pode descrever cada uma, como é que era, tá? Tudo bem, gente? Deu para entender o que é essa atividade? Sim. Então tá. E vamos ver a segunda atividade. Vamos lá. Suponha que você entrou em uma máquina do tempo e voltou a 1.300 anos e chegou na Grécia, na cidade de Esparta. Você ficou em Esparta por 30 dias. Depois foi para Atenas, onde permaneceu por 30 dias também.
Antes de voltar ao tempo atual, você deu uma chegada até Roma, no ano de 10 depois de Cristo. A cidade de Roma, nesse período, né, ela vivia sob o Império Romano. Lembre-se que nós tivemos a monarquia, a república e o Império Romano. Nessa época aqui, no ano 10 depois de Cristo, Roma vivia sob o Império. E você visitou a cidade de Roma por mais ou menos uns 30 dias. Como você é extremamente curioso, tá? Você foi participar da educação, você foi ver uma aula em cada uma dessas cidades. Né? Para quê? Para você poder contar para os seus amigos depois, quando voltasse. Então, eu quero para você descrever essa sua experiência, tá? Eu quero que você faça uma história em quadrinhos de cada uma delas. Ou seja, fazer um quadrinho, uma história em quadrinhos, de como é que era a educação em Esparta. Fazer outros quadrinhos, e pode ser uns 5, 6 quadrinhos, não precisa ser muita coisa, não. Precisa ser um livro sobre como é que era a educação em Atenas. E mais uma meia dúzia de quadrinhos também sobre como é que era a educação em Roma. Ou seja, ó, o que você escrever aqui em cima, ó, o que você escrever na atividade número 1 sobre educação dessas cidades aqui, né? É o quadrinho, é a historinha em quadrinho que você vai estar fazendo. Tá? Você vai estar só explicando ela numa história em quadrinho, que pode ser desenhada, pode ser colada de alguma revista. Tá? Usem a imaginação de vocês, a sua criatividade. Né? Eu coloco aqui, ó. As respostas e pesquisas, né, podem ser manuscritas ou digitadas, ou seja, a questão número 1, e a história em quadrinhos pode ser manuscrita também ou com desenhos colados. Enfim, utilize a sua criatividade. Devolver ao professor tanto a minha atividade como a atividade da Verilda e dos demais professores também. Até o dia 18 de agosto, a gente não vai ficar aceitando a atividade dessa vez depois do prazo, né? Então, ó, o prazo está aí. E quem for mandar por e-mail, tá? Os e-mails dos professores mudaram, tá? Então, prestem atenção que os e-mails dos professores mudaram. Agora, todas as atividades devem ser enviadas para os nossos e-mails institucionais. Tá? O da Verilda, que ela colocou na atividade dela, também é o e-mail institucional dela, né? É o @prof.educação.sp.gov.br. E, na minha atividade, quem tem facilidade lá com o Google Classroom e já quiser postar lá, já faz a atividade por lá também. A mesma atividade que eu passei aqui é a mesma atividade que está lá no Google Classroom. Eu não alterei nada, é a mesma coisa, inclusive, tá? Tudo bem, gente? Sim. Aham. Deu para entender o que a gente quer, então, nessas atividades? Sim. Então, tá bom. Eu vou passar para vocês agora um videozinho de uns 5 minutinhos só, 5, 6 minutos, tá? Sobre cultura grega, né? Vocês viram hoje no Centro de Mídias falando sobre cidadania, né? A cidadania na Grécia, né? Falando da democracia, falando da divisão dos poderes, né? Dessa tripartição, né? Que a gente fala, né? Os poderes da República divididos, né? Passou isso no Centro de Mídias hoje, ou seja, estamos falando da sociedade, né, de Atenas. Eu vou passar para vocês agora um videozinho sobre a cultura na Grécia, tá? Um videozinho de uns 5 minutinhos, tá? Depois a gente discute ele e já finaliza a aula de hoje. Vai estar desligado o meu vídeo
e o meu microfone. Se não estiver passando o vídeo, por favor, manda mensagem para mim, tá? Peguei um pequeno problema técnico. Vamos tentar ajeitar esse pequeno problema técnico. 2 minutos. Então, vamos lá, pessoal. Desculpa a demora, vamos lá. Nesta aula falaremos um pouco sobre a cultura grega. Na aula anterior, nós falávamos um pouco sobre a Grécia de uma forma geral, sobre a democracia, sobre a civilização cretense e micênica, sobre a polis grega, né, aquela chamada cidade-estado, sobre as colônias gregas, Atenas, Esparta, sobre as guerras greco-pérsicas, e assim por diante. Nesta aula, nós especificaremos um pouco mais sobre a cultura grega, falando um pouquinho sobre a religião grega, sobre as Olimpíadas e a filosofia. Anteriormente, que a cultura grega era politeísta. O que significa isso? Eles acreditavam que existiam vários deuses, e esses deuses viviam no Olimpo, né? Por isso, para a gente hoje que tem uma cultura judaico-cristã, Olimpo é sinônimo de céu, né? Como se fosse o céu dos gregos. Os deuses gregos, eles tinham as características parecidas com as dos seres humanos. Tinham raiva, tinham inveja, relações de amor, de ciúmes, etc. E eles podiam tanto favorecer quanto prejudicar os seres humanos. Nesse sentido, os seres humanos, eles precisavam fazer sacrifícios para agradar os deuses, orações, festas e assim por diante. Então, por exemplo, se você queria manter um tempo de paz, você fazia, por exemplo, um sacrifício ao deus da guerra para agradá-lo e assim por diante. Zeus era considerado o deus mais poderoso dos deuses gregos. A esposa de Zeus era chamada de Hera, e o filho dele se chamava Ares. A gente tem na cultura grega vários deuses com várias características específicas. Alguns são muito famosos. Por exemplo, Poseidon, que era o deus dos mares, é muito falado. A gente tinha também Afrodite, que era a deusa do amor também, muito conhecida. Alguns menos conhecidos, por exemplo, Ártemis, era a deusa da caça. A gente tinha Atena, que é a deusa da sabedoria. Deméter, a deusa da fertilidade, Apolo, deus da música, Hefesto, deus do fogo e da metalurgia, Hermes, o deus mensageiro, Este, a deusa dos lares. Então, como eu disse, os seres humanos eles tinham que fazer sacrifícios a esses deuses, exatamente para agradá-los, além de fazer orações, celebrações, etc. Faziam santuários em homenagens a esses deuses. Eles também cultuavam heróis. O herói grego, na verdade, era sempre filho de uma divindade com um mortal. Poderia ser um deus com uma mortal ou uma deusa com um mortal. Os gregos eles criaram muitos mitos, a mitologia grega é muito vasta nesse sentido. A gente não pode dizer com certeza, esse deus tinha essa característica ou fez isso ou aquilo. Não, na verdade existia uma tradição passada de pai para filho que eles iam contando
né? Alguns escritores, né, principalmente Romero e Hesíodo, que vão trazer isso à tona, né, trazer esses escritos em forma de poesia, né? E aí as pessoas vão conhecer um pouco mais algumas características. Mas era muito variável, né? Às vezes uma pessoa contava a história de um deus de uma forma, outra já contava de outra, né? Assim como uma história que é contada por várias pessoas, né? Outra característica interessante da cultura grega eram os Jogos Olímpicos. O primeiro deles, se tem notícia, que aconteceu em 776 a.C., na cidade de Olímpia, por isso que vem Jogos Olímpicos, né? Eles ocorriam sempre em homenagem a Zeus, né? E eles ocorriam de 4 em 4 anos. Quando se aproximava a data da realização, todas as guerras eram interrompidas. Então era tão importante os Jogos Olímpicos que, se tivesse alguma nação guerreando com outra, eles interrompiam a guerra e tinham os Jogos Olímpicos, né, naquele momento de paz. Então, até a Olimpíada era um símbolo da paz. Os homens das mais variadas profissões, das diferentes cidades, viajavam para lá para participar desse grande acontecimento esportivo, que também era cívico e religioso. Eles tinham um perfil militar e aristocrático. Por quê? Primeiro, porque eles repetiam exercícios de guerra, né? E segundo, porque o objetivo de um atleta era sempre se destacar com honra frente aos competidores. A recompensa pela vitória numa competição era sempre simbólica. Ainda é até hoje, né? Os vencedores ganhavam uma coroa feita com folhas de louro e eram recebidos com enorme entusiasmo na volta à sua cidade natal, onde se erguiam estátuas em homenagem a eles. A presença de mulheres era proibida, tanto nas competições como na plateia. Ao contrário de hoje, né? Que hoje a gente sabe que as mulheres, inclusive, conquistam várias medalhas olímpicas, né? Em relação às artes, a gente pode dizer o seguinte: elas eram humanistas no sentido que elas valorizavam o ser humano, né? Por exemplo, o teatro. O teatro era em homenagem ao deus Dionísio. E na época desses teatros, todos eram incentivados a comparecer, inclusive as pessoas pobres, eles eram gratuitos, todos podiam assistir. Em Atenas, todas as atividades eram interrompidas para as pessoas assistirem ao espetáculo. E eram vários espetáculos, um atrás do outro. Os autores teatrais gregos escreviam peças que continuavam sendo montadas pelo mundo inteiro. Até hoje a gente tem algumas peças teatrais que eram daquela época. Por exemplo, Édipo Rei. Os gregos eles foram inventores de dois gêneros teatrais consagrados, a comédia e a tragédia. A tragédia grega ela tinha como tema a mudança drástica do destino das pessoas. E a comédia recorria ao humor para fazer críticas aos costumes, aos políticos. E era interessante, por quê? Primeiro, a tragédia era para mostrar um pouquinho o drama que as pessoas viviam, também embasado na realidade. E a comédia também era embasada na realidade, só que de forma cômica. Então, você queria fazer uma crítica ao governo, por exemplo, você fazia aquilo de forma teatral. Então, as pessoas acabavam acompanhando os acontecimentos políticos através do teatro. Então, a cultura, ela envolvia isso tudo. Em relação às esculturas, por exemplo, as esculturas eram expostas em locais públicos, como templos, fontes e praças. A maioria delas eram obras encomendadas pelo governo da cidade. Os escultores gregos da época clássica se esforçavam para reproduzir a figura humana de forma harmoniosa e respeitando suas proporções. Então tinha aquela preocupação de ser idêntico, né? Então quando a gente vê uma estátua grega, ela está tentando ser sempre idêntica ao original. As pinturas gregas da cerâmica, que eram usados para transportar alimentos, eles tinham cenas da mitologia grega, né? E às vezes também até do dia a dia. Entre as técnicas de pintura criadas pelos gregos, as duas mais conhecidas são as técnicas de figuras negras e de figuras vermelhas. Falando ainda um pouco da cultura, nós temos também a filosofia, que é o que ficou mais famoso em relação à cultura grega. Como eu disse na aula passada, né, a polis grega Então, pessoal, vamos dar uma paradinha por aqui, né? Na próxima aula a gente vai falar um pouco de filosofia, tá? Hoje vamos só ver um pouco dessa cultura grega que chegou para a gente até hoje, né? Esses ensinamentos, né? De você trazer o povo para o teatro, né? Que os gregos faziam muito bem isso, né? Ou seja, eu vou
mostrar o cotidiano humano para as pessoas nas praças, né, nos teatros, né, aqueles teatros de arena que a gente viu agora há pouco nessa exibição, né, que é até a forma que os teatros são hoje, né, todos os teatros, pode reparar, a gente não fica em linha reta, né, nos teatros, né, a gente sempre tem estádios de futebol também, né, você está sempre como se fosse acima, né, para você poder enxergar, né, o que está sendo exibido. Você desliga um pouco do microfone, faz favor, senão está dando eco aqui. E os gregos faziam muito bem isso, né? Isso chegou para nós, né? Ó, estamos falando de alguma coisa que aconteceu há 2000 anos antes de Cristo, né? Já estamos há 2000 anos depois de Cristo, praticamente, e 4.000 anos, né? Um pouco menos de 4.000 anos, até hoje, isso se mantém e vai se manter para sempre, né? Porque é a maneira que a gente vê tragédias, vê comicidades, né? Vê umas peças cômicas. Os gregos também, né, trouxeram para a gente os Jogos Olímpicos, né, que se realizam a cada 4 anos, né? Os Jogos Olímpicos da Era Moderna, que é o que nós conhecemos hoje, né, começam no final do século XIX e comecinho do século XX, né, que são da maneira com que a gente conhece hoje, né, com vários atletas de diversas partes do mundo, né? Antigamente era só os gregos que participavam, hoje não. Ou seja, na sociedade grega, né, e na sua cultura grega, né, que é isso que eu quero deixar para a aula de hoje, muito daquilo que eles fizeram há anos atrás, tá, é o que a gente vive atualmente. Ou seja, todo esse ensinamento, a história e a própria geografia, né, esses pensamentos humanos, né, quando a gente fala de história, geografia, sociologia, filosofia, nós estamos falando do ser humano, né, por isso que são ciências humanas, né, que elas estudam os seres humanos e tudo que os seres humanos passaram e tudo aquilo que acontece com nós, seres humanos, né, e vem de diversos tempos atrás, né? Então, é por isso que hoje em dia a gente estuda história, geografia, sociologia, filosofia, para quê? Para compreender esse passado, né? E melhorar a nossa vida no presente e no futuro também, tá? Dúvidas, crianças? Não. Nenhuma. Tudo bem por hoje? Críticas, não precisa ter só dúvida, pode ter crítica também, né, Verilda? Lógico. Né? Vou aqui interromper a gravação, então.